Nessa aula eu vou te apresentar o template do Templo de Afrodite, que é um método que nós vamos usar para fazer as análises relacionais. Esse método, ele é mais completo, pelo menos na minha opinião, para fazer uma análise entre duas pessoas. Aqui você pode analisar tanto um casal de namorados, de noivos, de pessoas casadas, amantes, né, ficantes, ou até mesmo paqueras, né? A pessoa não precisa estar se relacionando efetivamente com a outra pessoa, mas aquela paquera, ainda nem sequer chegaram no primeiro beijo, mas ainda existe aí um clima no ar. Então, o Templo de Afrodite também contempla essas situações. Então, ele é bem abrangente. É um jogo composto com 7 cartas e você vê que tem 2 grandes colunas. Eu, Camila, estou convencionando que a primeira coluna vai se referir ao consulente e a segunda coluna ao outro ou ao parceiro do consulente. Há tarólogos que preferem inverter, fazer a primeira coluna se referindo a outra pessoa e a segunda coluna ao consulente. Caso você prefira fazer esta inversão diferente do meu método, eu peço que na hora que você for tirar as suas dúvidas aqui na plataforma, você me avise que você está utilizando o método invertido, diferente do qual eu estou usando. Só para que eu não me confunda, porque eu vou tender a responder as perguntas segundo a ordem que eu estou colocando no curso, tá bom? Então, quanto a isso, fica a seu critério, desde que você, uma vez convencione nessa ordem, você mantenha, não fique mudando, tá? Uma hora de um lado, outra hora do outro, tá? Uma vez que você convencionar, vai até o fim, porque senão você pode confundir o seu cérebro. Bom, acompanhando na tela, você tem a posição 1 e a posição 4. E ela vai se referir à relação. Eu vou me referir nos slides como posições 1 e 4, o relacionamento ou a relação, que é a dimensão que vai mostrar qual é a atitude que cada um está tendo com o outro, quais são as intenções, que tipo de meta que cada um tem para a relação que se apresenta, como essas pessoas se comunicam entre si, como essas pessoas se relacionam entre si. Já as posições 2 e 5 vão se referir à dimensão afetiva, né? O sentimento que cada um sente pelo outro e como cada um está expressando o seu afeto, os seus sentimentos. Já nas posições 3 e 6, será abordada a dimensão sexual, a atração física, o quanto o consulente é atraído pelo outro e o outro pelo consulente na dimensão física, como está a libido de cada um, como está os desejos sexuais, carnais, físicos, atrativos, né? Esse jogo de sedução a gente vai ver aqui nas posições 3 e 6. E a última posição é a 7ª, que é o futuro. A gente vai chamar de futuro, mas o ideal é a gente entender como tendências futuras, né? Qual é a direção possível que essa dinâmica está levando para os próximos meses, tá? A gente chama de tendências para o futuro porque tratam-se de 2 pessoas e 2 pessoas são muito voláteis. Então, qualquer movimento diferente que o consulente ou a outra pessoa fizer, ela pode mudar as perspectivas futuras. Então, basicamente, a casa 7, ela vai indicar a direção provável, o possível desenrolar dessa situação, tá certo? Nunca a gente deve ser fatalista. Eu quero que você, nas leituras, preste muita atenção, principalmente nas casas 1, 4 e 7, pois essa tríade de casas costumam edificar os pilares dessa relação, dessa dinâmica, tá? E aí, depois nós temos a dinâmica sentimental e, por último, a sexual. A mais importante é essa triangulação. Claro que todas as outras também vão influenciar. Você pode ler tanto na ordem seguindo a primeira coluna e depois a segunda coluna e aí casando as informações, ou você pode fazendo casado, né? Comparando já
a posição 1 com a posição 4, a posição 2 com a posição 5, a posição 3 com a posição 6. E aí fica a seu critério da forma como você acha que faz mais sentido para você estruturar a sua leitura. Na próxima aula eu vou deixar um PDF para você baixar. A aula se chama Apostila 1, né? Que é justamente o primeiro PDF para vocês acompanharem as aulas. Obviamente, com o tempo você vai acostumar com o método, nem vai precisar olhar o layout. Agora, de início, eu vou deixar junto com o PDF essa estrutura para que você vá acompanhando e já começar a assimilar as posições das cartas.